Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Investindo com Yuri. Hoje eu vou explicar para vocês por que investimento em ações é a melhor coisa que você pode fazer, especialmente se você quer conquistar seus primeiros R$ 20.000 investidos e receber renda extra todos os meses. Então vamos lá, primeiro tudo, deixa eu compartilhar aqui com vocês essa imagem. Você acordou, pegou o celular, um iPhone, você foi ver seu Instagram, da empresa Meta, né, o antigo Facebook. Chegou suas notificações, depois disso você foi tomar um café da manhã. Se você é uma pessoa saudável, você foi comer aveia, por exemplo, ou então você prefere um creme crack, os dois são fabricados pela M. Dias Branco, que comercializa esses produtos também. Depois disso você foi ver algum vídeo no YouTube enquanto tomava um café da manhã, o YouTube que pertence à Google. Depois se dirigiu no seu Volkswagen, foi até o trabalho, terminou o trabalho, você voltou para casa, passou no meio do caminho para pegar um McDonald's e depois chegou em casa e foi assistir um Netflix. Então toda essa rotina que você frequentou, tem várias empresas que lucraram com a sua participação, certo? Então, como você pode fazer para se tornar sócio dessas empresas e para você passar a receber parte do lucro delas? Tudo isso é possível quando você aprende a investir na Bolsa de Valores, aprende a investir em ações. Mas a primeira pergunta é, o que são ações? Então, muita gente confunde ações com algum investimento especulativo, como um cassino, como uma coisa que vai subir e descer o tempo todo. E, de fato, realmente ações são um investimento volátil. Elas sobem e descem ao longo do dia útil. Porém, ações também são a menor parte da empresa e são a maneira mais fácil de você se tornar sócio das maiores empresas do Brasil e do mundo. E o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores ela é justamente o local onde você compra e vende ativos financeiros, como por exemplo as próprias ações. Então você pode hoje em dia investir em ações através da Bolsa de Valores com o seu celular ou o seu computador de onde você estiver no mundo. E você se torna sócio dessas empresas e você passa automaticamente a receber parte do lucro delas sempre que elas distribuírem o lucro para o acionista, porque agora você é um deles. E olha só, uma reflexão que eu sempre faço com os meus alunos é perguntar para eles por quanto tempo nós investimos. Então eu perguntei para uma pessoa mais cedo hoje por quanto tempo ela achava que nós investimos. E ela disse assim, Yuri, eu me planejo por 5 anos. 5 anos eu me organizo ali de uma coisa que eu quero comprar, de uma coisa que eu quero ter, para um período, nesse período aí de 4, 5 anos. Aí eu perguntei, depois disso você faz o quê? Você nunca mais junta dinheiro? Você nunca mais se planeja para comprar alguma coisa no futuro? Você nunca mais faz outra coisa? A pessoa, não, então, 5 anos depois eu me planejo para mais 5 anos. E aí depois 5 anos depois, para mais 5 anos. E depois mais 5 anos. Então, a verdade é que nós investimos ao longo de toda a nossa vida. E eu não estou falando de investindo em bolsa de valores, investimentos de maneira geral. Então pense, se você é empresário, você vai estar investindo em um novo produto para você comercializar. Se você é psicólogo, é médico, você tem talvez uma clínica, você quer aumentar a sua clínica para receber novos clientes, você quer contratar uma nova pessoa para organizar melhor a sua rotina, então você vai estar investindo dinheiro e tempo em alguma coisa ao longo de toda a sua vida, certo? Então se é para você investir em alguma coisa, diga-se de passagem, até coisas que você compra, você está querendo dizer que aquilo vale mais do que o seu tempo. Então digamos que você ganha R$ 10.000 por mês. Se você ganha R$ 10.000 por mês e você vai fazer uma viagem que custa R$ 10.000, o que você está querendo dizer é, aquela viagem, aquela experiência, aqueles países que eu vou conhecer, valem mais para mim do que um mês inteiro de trabalho que eu vou fazer. Então é isso que você está dizendo, você está investindo seu tempo e seu dinheiro naquela viagem. E isso quer dizer que aquilo dali vale mais para você do que ter R$ 10.000 na conta. E seria a outra opção de você, se você não utilizasse aquele dinheiro. Então, por quanto tempo nós investimos? A verdade é que nós investimos até o fim das nossas vidas. Porque sempre tem alguma coisa que você vai colocar o dinheiro. Por mais que você tenha um plano para daqui a 1 ano, 2 anos, depois que esse período passar, você vai fazer o que com o dinheiro que você ganha? Vai tocar fogo nele? Né? Então você vai estar utilizando para alguma coisa. Seja para investir em alguma coisa, uma experiência, seja para você investir para uma questão estética, ou investir em alguma coisa na sua aparência, seja para você investir em algum bem, como um carro, um apartamento, ou até mesmo para você investir pensando no futuro. Então, investir de fato no investimento. Né? Você quer colocar R$ 10.000 e receber R$ 20.000 no futuro. Você está fazendo uma aplicação, um investimento. Então, a verdade é que nós investimos pelo resto da nossa vida. E se é para investir pelo resto da nossa vida, por que não investir pensando no longo prazo? Yuri, mas quais as vantagens de se investir em ações especificamente, pensando no longo prazo? E aí, é isso que eu vou explicar agora. A primeira vantagem é a valorização. Então ações são o investimento que mais valorizaram ao longo do tempo. Como assim, Yuri? O que mostra isso? Bom, esse gráfico que eu já mostrei em outros momentos, que compara o investimento em ações com o investimento em títulos, em renda fixa, com o próprio dólar. Então $1, se você pegar $1, colocar ele debaixo do colchão, né? Nesse gráfico que ele está mostrando período de 200 anos. Então ele pega desde 1802 até 2002. Se você pegou $1, colocou ele debaixo do colchão, escondeu por 200 anos, ao final você vai ter o equivalente a 5 centavos de dólar. Por quê? Porque o dinheiro desvaloriza ao longo do tempo. Então isso acontece com o dólar, com o real, com o euro, com a libra, com o que for.
Se a gente fizesse a mesma coisa com ouro, colocasse $1 e investisse em ouro em 1802, em 2002 a gente teria o equivalente a 4,52 dólares. Por quê? Porque a ideia do ouro é justamente ele manter, ele proteger o valor do seu dinheiro ao longo do tempo. Mas ele não é uma aplicação que você está fazendo com o objetivo de gerar uma renda, com o objetivo de... Enfim, o ouro não faz nada, né? Você tem um pedaço de ouro ali, ele não vai se movimentar, ele não vai duplicar e virar 2 pedaços de ouro. É diferente de uma empresa que ela pode crescer, criar novas fábricas e por aí vai. Então, o ouro ele não tende a ter uma valorização maior do que ações, por exemplo, de empresas no longo prazo, tá certo? Títulos e letras são investimentos de renda fixa, como você pode ver aí no gráfico. Eles também não se valorizaram tanto, né? Eles já valorizaram mais. Letras passaram a valer $281, títulos passaram a valer $1.778. Mas o investimento em ações, $1 investido em 1802 passou a valer $704.997, tá certo? Isso nos Estados Unidos nesse período. Aí você diz assim, Yuri, mas então isso é só para quem investe 200 anos? Como é que eu vou investir por 200 anos? Não tenho esse tempo. E o fato é, você não precisa investir nesse longuíssimo prazo de 200 anos para perceber que as ações elas vão render mais do que outras aplicações, de renda fixa especialmente. Por que isso acontece? Porque quando você compra ações, você se torna sócio de empresas. E o que acontece com empresas no longo prazo? As empresas, a economia como um todo, ela tende a crescer ao longo do tempo. Então é só para pensar o seguinte. Quando a gente diz assim, o PIB de um país subiu 1%, subiu 2%, o que é que está acontecendo com aquele país? O que está acontecendo é que as empresas estão vendendo mais, elas estão lucrando mais, elas estão abrindo novas fábricas, elas estão exportando mais, elas estão lucrando, elas estão contratando novas pessoas, mais pessoas estão ganhando mais dinheiro, estão comprando mais. Então isso é o que significa o PIB, uma economia prosperar, crescer 3%, 5%, 10% no ano, por exemplo. Então as empresas são o motor de qualquer economia. Então são as empresas que impulsionam a economia, né, a civilização para frente. Se você parar para pensar, várias coisas de conforto que você tem hoje em dia, você não tinha 100 anos atrás. Então, por exemplo, se você quer uma comida saudável para pedir agora para jantar, você pode pegar no seu aplicativo um iFood, um Uber Eats e pedir a comida para sua casa. Se você quer ir fazer alguma atividade física, você pode ir na academia que fica perto de você, enfim, e fazer uma atividade física. Então, várias das facilidades que nós temos hoje, seja de saúde, seja de alimentação, seja de entretenimento, né? Você pode assistir o Netflix agora ligando sua televisão, são tipos de coisas que não existiam 100 anos atrás. Então todas essas facilidades são criadas por meio de empresas que estão lucrando ali, recebendo parte desse valor que elas geram para a humanidade. Então quando você está investindo em negócios, você se torna sócio dessas empresas, a tendência no longo prazo é que você tenha uma rentabilidade muito maior do que em outras aplicações que não estão gerando esse tipo de prosperidade, digamos assim, não estão gerando esse tipo de valor. Então, por exemplo, uma empresa ela pode criar uma debênture, que é uma aplicação onde você, pessoa física, pode emprestar dinheiro para a empresa. Olha só, se a empresa vai criar uma debênture, ou seja, ela vai pegar dinheiro emprestado, e ela vai receber 10% ao ano, no exemplo. Com certeza, né, você concorda comigo que ela vai estar gerando de valor muito mais do que 10%, senão não faria sentido para ela pegar 10%. Ela vai pegar 10%, vai pagar 10% de juros, pegar dinheiro a 10% de juros, se ela vai gerar 20% de lucro a mais, por exemplo. Então, ela só vai pegar um valor se ela vai gerar muito mais. Por isso que essa aplicação de renda fixa, ela tende a ser menor no longo prazo, né, na média, do que as empresas tendem a gerar de valor com esse dinheiro que ela pega emprestado, tá certo? E isso não só nos Estados Unidos, isso também foi assim no mundo todo. Então, eu já mostrei esse gráfico outras vezes aqui, né? Então, para não ficar muito longo, basicamente ele está pegando aí 112 anos, um período de 112 anos, em vários países do mundo. Então tem Itália, Bélgica, França, da esquerda para a direita aí, o investimento em ações, na coluna escura, o investimento em títulos e em letras, que são investimentos de renda fixa. Então, na Itália, por exemplo, as primeiras 3 colunas da esquerda, o que a gente vê é que as ações valorizaram perto de 2%, um pouco menos que 2%, os investimentos em renda fixa valorizaram 1,8% negativo, ou seja, desvalorizaram, e o outro desvalorizou perto de 3,7%. Ou seja, esse foi um dinheiro que desvalorizou ao longo do tempo nessas aplicações. Se a gente pegar o próximo país, Bélgica, na Bélgica as ações valorizaram pouco mais que 2%, enquanto que os investimentos em renda fixa, um deles rendeu nada, né, não está aparecendo nem no gráfico, e o outro rendeu muito pouco aí, rendeu perto de 0,5% talvez. Então, são investimentos que renderam menos. E se a gente pegar nesses outros países, todos que a gente pode ver aí na tela, as ações foram o investimento que mais rendeu ao longo do tempo. E se a gente pegar na média mundial, que está aparecendo no meio do gráfico mundo, a gente vê que as ações renderam algo perto de um pouco mais de 5%, enquanto que os outros investimentos não chegaram nem a 2% ao ano. Então, as ações são um investimento que no longo prazo tende a render mais do que qualquer outra aplicação.
E diga-se de passagem, a gente está pegando um período aí que aconteceram duas guerras mundiais. Entre 1900 e 2012 aconteceram duas guerras mundiais. Então, apesar disso, apesar dos conflitos que acontecem, apesar das crises, apesar das pandemias, a civilização tende a avançar. As empresas, de maneira geral, a economia, de maneira geral, ela vai avançar, tá certo? E o segundo ponto de você investir em ações é justamente a renda passiva, o dinheiro que cai na tua conta para você gastar com o que você quiser. E esse é um ótimo motivo de você investir em ações. É esse dinheiro extra que cai na sua conta quando você menos espera, cai aquela bolada ali de R$500, R$1.000, R$3.000 em um mês caindo na sua conta quando você menos espera, ou até mesmo quando você se planeja para receber aquele tipo de renda passiva, renda passiva específica, certo? Caindo na sua conta. Então, por exemplo, aqui são alguns investimentos, são alguns dividendos que foram pagos por algumas empresas da bolsa que eu invisto particularmente. Então, por exemplo, você pode ver aí, o Banco do Brasil ele pagou em 2022, até o período que eu tô gravando, até o período que eu tirei esse print aí, tinha pago R$157. O Itaúsa tinha pago R$97, M. Dias Branco pagou R$73, Taesa pagou R$130, Energias do Brasil R$130, enfim, isso são algumas rendas passivas que eu recebi ao longo ao longo de alguns investimentos que eu fiz em 2022, certo? E aqui é um exemplo de um aluno do Método Proventos, que ele recebeu 2 salários mínimos de renda passiva em 2021. Ele começou a investir em 2019 e ele recebeu R$ 2.170,50 de renda passiva ao longo do ano de 2021. Aí você se pergunta assim, Yuri, mas eu não consigo viver de renda passiva só com R$ 2.100 por ano. E isso é verdade. Porém, preste muita atenção, ele começou a investir em 2019. E diga-se de passagem, do meio para o final de 2019. Então, nesse pouco período de tempo, ele já recebeu uma renda passiva de mais de R$2.000 ao longo de um ano. Quanto ele deve receber daqui a mais 2 anos? Talvez ele receba 4.000, talvez receba 5.000 no ano, talvez receba 7.000 no ano. E daqui a 10 anos, quanto ele deve receber? Talvez receba R$100.000, por exemplo, de renda passiva no ano todo. Então, isso é uma renda passiva que você está criando, uma renda extra que você está criando por você estar investindo em ações, se tornando sócio das maiores empresas do mundo. Tá certo? Então, olha só, esse gráfico aqui que está aparecendo para vocês é um gráfico tirado. Esse gráfico não, desculpa, esse esquema que vai aparecer para vocês é um esquema tirado do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele aparece renda e gastos, ou seja, entradas e saídas. Então, todo o dinheiro que entra na sua conta são entradas. E todo o dinheiro que sai da sua conta são saídas. Então, seu salário é uma entrada. Se você tem um apartamento que está sendo alugado e te paga R$1.000 por mês de aluguel, isso é uma entrada de R$1.000 por mês. Saída é todo o gasto que você tem. Então, se você compra na farmácia um remédio, você gastou naquela farmácia. Se você gasta com gasolina, você gastou, é uma saída que tem de gasolina. Se você gasta com aluguel, é uma saída que tem de aluguel, e assim sucessivamente. E aqui, essa outra coluna, é o balanço patrimonial. Aqui tem os ativos e os passivos. Ativo é tudo que gera uma renda extra para você. E passivo é tudo que tira dinheiro de você. Então, um exemplo de ativo, por exemplo, é quando você tem um apartamento. Um apartamento que você comprou, que está pagando R$2.000 de aluguel por mês, isso é um ativo. Por quê? Porque ele está gerando renda para você. E um passivo é o que gera gasto. Não é o gasto em si, é aquilo que gera o gasto. Então, se você comprou um carro, por exemplo, o que você tem é um passivo. Muita gente compra um carro, paga aquele carro financiado, então você está tendo um novo gasto, que é os juros daquele financiamento. Você vai estar pagando gasolina daquele carro, você vai pagar manutenção daquele carro, você vai pagar seguro daquele carro, você vai pagar, enfim, várias outras coisas, IPVA, vários outros gastos que vão surgir por conta daquela única compra que você fez, aquele passivo que você comprou, que foi o carro, tá certo? Então isso é um exemplo. E olha só, as pessoas que têm a mentalidade que eu chamo de mentalidade falida são aquelas que seguem esse passo a passo aqui que está aparecendo na tela de vocês. Elas recebem a renda principal delas, é a entrada, né? Geralmente vem do salário, isso na maioria das pessoas. Tem o salário ali, recebe aquela renda. Se você é profissional autônomo, vai ser de quantos clientes você tem. Se você é empresário, vai ser talvez do seu prolabore ou do lucro que você tira da empresa. E aí você recebe aquela renda principal. O segundo passo que as pessoas com mentalidade falida fazem é justamente pegar aquele dinheiro e adquirir novos passivos. Então elas não usam diretamente para o gasto que elas têm, elas já usam para adquirir novos passivos. Ou seja, ela pega aquele dinheiro e utiliza para comprar um novo carro, para comprar uma nova casa, né? Esse gasto, né, comprar uma casa própria, por exemplo, o carro, e não tem nada de errado com esse tipo de compra, comprar um carro ou comprar uma casa. A questão é você saber que isso que você está comprando é um passivo. E nada de errado com você ter passivos que você se planejou para ter. Porém, muita gente começa a ganhar algum dinheiro e já quer comprar o primeiro carro e já quer fazer o financiamento da casa própria. Isso não é a melhor decisão que você pode tomar, porque justamente você está criando novos gastos, novas correntes que vão te puxar
para trás quando você quer prosperar na vida. Então, quando você faz isso, o que você faz? Você começou a receber seu salário, você pega e coloca ele para fazer um financiamento de um carro, você vai pagar agora juros, vai pagar IPVA, vai pagar manutenção, vai pagar gasolina e vários outros gastos relacionados ao carro. Depois disso, o que sobrar, o que as pessoas com mentalidade falida fazem, elas pegam e gastam o resto do dinheiro, como qualquer pessoa tem que gastar. Você vai fazer uma compra, fazer a feira, pagar o aluguel de onde você mora e por aí vai. E aí, o quarto passo é aumentar suas dívidas. Ou seja, no mês seguinte, você agora não vai ter só os gastos que você ia ter com feira, com aluguel, você agora vai ter que pagar mais o financiamento do carro que você acabou de comprar, você vai ter que pagar mais gasolina que você está por causa do carro, você vai ter que pagar mais IPVA, vai ter que pagar mais seguro, porque você comprou aquele passivo. Já as pessoas que têm mentalidade que eu chamo de mentalidade próspera, elas fazem o quê? Elas recebem aquela mesma renda, seja através do seu salário, seja de prolabore, ou seja do dinheiro que você recebe por ser um profissional autônomo. Pega aquela renda ali, que é a sua renda principal, utiliza ela para reinvestir, você utiliza para comprar ativos. Ou seja, você pega aquele dinheiro, digamos que você recebe 10 mil reais por mês, você separa ali R$1.000 para comprar ações. Quando você comprou ações, você criou um ativo. Por quê? Porque a ação é parte da empresa. Quando você tem uma ação, você tem direito a receber parte dos lucros das empresas sempre que elas distribuírem para o sócio. Então, digamos que você comprou R$1.000 de ações. No mês seguinte, digamos que aquela empresa que você comprou vai pagar R$100, ou seja, 10% do valor que você colocou em renda passiva. Então, no mês seguinte, você vai receber R$10.000 do seu salário, mais R$100 de renda passiva, tá certo? Ou seja, você aumentou a sua renda. Bom, mas voltando para cá, né? Você pegou seu dinheiro, R$10.000, investiu R$1.000, comprou ações. Terceiro passo é você gastar. Todo mundo tem que gastar com comida, com aluguel, com, enfim, o gasto que você já iria ter de qualquer modo. E o quarto passo é receber renda passiva, ou seja, receber fruto dos seus investimentos. Então você agora que tem um novo ativo, você tem uma nova entrada. Então ao invés de receber só R$10.000 naquele mês, você vai receber no mês seguinte, por exemplo, R$10.100. E conforme você vai reinvestindo esse valor, comprando novas ações, mais rápido vai ser o teu crescimento, porque você vai estar criando novos ativos, recebendo novas entradas de dinheiro ao longo do tempo. E Yuri, o que acontece quando eu junto as duas coisas? Quando eu tenho aquela valorização das empresas, que como você falou, as empresas valorizam mais ao longo do tempo, né, são investimentos que mais valorizam ao longo do tempo, e eu tenho também a renda passiva, que eu estou recebendo daquelas aplicações que eu faço. O que acontece se eu pegar e reinvestir a renda passiva que eu tenho em ações e potencializar o efeito da valorização? Ou seja, eu criar o efeito bola de neve nos meus investimentos. Imagina uma bola de neve que você pega ali, né? Quem já não viu isso aí num desenho animado, por exemplo, quando era criança, joga a bola de neve ali numa descida de uma montanha cheia de neve, o que acontece? Ela vai crescendo, a bola de neve fica cada vez maior, e lá embaixo ela vai ter uma bola gigantesca. Então esse é o efeito bola de neve que você pode criar com seus investimentos. Você começa investindo ali R$100, R$50, R$1.000, R$2.000, quanto você puder. Aquele dinheiro vai criar uma renda extra para você. Você pega e reinveste aquela renda extra junto com mais R$1.000 no mês seguinte. Vai fazendo isso ao longo do tempo. Quando você se der conta, o seu patrimônio vai estar gigantesco e a renda passiva que você recebe vai ser enorme. Então aqui, aparecendo na tela para vocês, tem esse gráfico que está em azul e tem um gráfico que está em amarelo queimado, a linha logo abaixo da parte azul. E aqui está escrito o quê? Está escrito assim, o poder dos dividendos, está em inglês, eu vou traduzir para vocês, o poder dos dividendos e dos juros compostos. O crescimento de $10.000 entre dezembro de 1960 e dezembro de 2017. Então, em amarelo queimado, logo na esquerda, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês, logo aqui na esquerda aparece o quê? Ações sem reinvestir os dividendos e ações reinvestindo os dividendos. 6,95% em cima ao ano, 10,23% ao ano embaixo. Ou seja, em azul, você está vendo o que acontece se a pessoa tivesse investido $10.000 nas 500 maiores ações americanas entre 1960 e 2017. Tudo isso através desse índice que é o índice SP500. Tá certo? Então tem o SP500 quando você reinveste os dividendos e quando você não reinveste. Ou seja, imagine que uma pessoa, vamos chamar de João. João pegou $10.000 em 1960 e colocou todo nas 500 maiores ações americanas. Ao final do período de 57 anos, ou seja, 2017, João teria $460.095, né? O que João fez? Ele colocou o dinheiro lá e toda vez que as 500 maiores ações dos Estados Unidos pagavam dividendos, João pegava aquele dinheiro e comprava uma cerveja, saía com os amigos, torrava aquele dinheiro, gastava com o que ele queria, tá certo? No final desse período de 57 anos, João terminou
com 460 mil dólares, desculpa. Já Maria foi mais consciente. Toda vez que ela recebeu os dividendos das empresas que ela investiu, ela reinvestia, ela colocava de volta comprando mais ações desse índice SP500. O que aconteceu com Maria? Ela teve um resultado 5 vezes maior do que João, né? Ela terminou com 2.571.920 dólares, ou seja, um resultado 5 vezes maior somente porque ela reinvestiu os dividendos ao invés de investir todo o dinheiro dela nessas aplicações, tá certo? Ao invés de investir todo o dinheiro dela e depois nunca mais fazer novos investimentos, tá certo? Então, João, o que João fez? Torrou todos os dividendos que ele recebeu, e o que Maria fez? Ela reinvestiu os dividendos e aumentou a renda passiva que ela recebia e o patrimônio dela também. E agora uma observação. Se uma pessoa investisse, além dos 10 mil dólares iniciais, investisse mais $1.000 todos os meses, quanto será que ela teria ao final? Ou seja, se Maria, que pegou os dividendos e reinvestiu, ela teve esse resultado de 2.571.000, o que aconteceria se Maria, se Zé, vamos chamar de Zé, tivesse feito a mesma coisa que Maria, reinvestisse os dividendos, mas além disso, ele investisse $1.000 todos os meses. E aqui eu estou falando dólar porque esse gráfico está aparecendo em dólares, mas considere como se fosse reais, tá certo? Transforma de reais para dólar, enfim. Né? Considera que são 2,5 milhões de reais, são R$1.000 por mês a mais que ele vai investir, enfim, faz essa... Isso aqui é só um exemplo pra gente, tá certo? Então, se Zé faz tudo que Maria fez, mas ainda coloca mais $1.000 todos os meses, Zé vai ter ao final desse mesmo período, ele não vai ter o mesmo valor que Maria, de 2,5 milhões. Ele vai ter mais de 32 milhões de dólares. Mais de 32 milhões de dólares, tá certo? Tudo isso tendo investido ao todo 694 mil dólares. Yuri, como é que isso é possível? Isso é possível porque os juros compostos foram tamanhos nesse período que a renda passiva, o patrimônio dele cresceu tanto que ele não precisou nem investir 1 milhão ao longo de 57 anos para ter um patrimônio de 32 milhões de dólares, tá certo? Por isso a importância de começar a investir o mais cedo possível. Você percebe que no começo do gráfico, se a gente voltar para cá, mal separava a linha de um investimento para o outro, quando você reinveste os dividendos, quando você não reinveste. Mal diferenciou a linha ali entre 1960 e 1980. Mal separou. Mas aí logo depois disso começou a separar. E depois mais, até o ponto que ficou 5 vezes maior. Quando Maria reinvestiu os dividendos em relação a João, que não reinvestiu. Tá certo? Então essa é a importância de investir o mais cedo possível. Yuri, mas e se a bolsa cair e eu perder tudo? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Yuri, mas se a bolsa cair e eu investir, e aí eu perder todo o dinheiro que eu investi, o que é que eu faço? E olha só, quantas vezes, tá claro aqui na tela que vocês olhando aí, deixa eu aumentar aqui, quantas vezes é evidente para vocês de que ocorreu uma queda na bolsa? Uma forte queda na bolsa, olhando para a tela aí. Quantas vezes vocês conseguem contar que aconteceu uma queda na bolsa? Tem duas, se você for contar ali, cada milímetro que mexeu, você vai ter incontáveis, né? Mas se você olhar olhando assim, batendo o olho aqui para ver, né, você vai perceber que tiveram duas grandes quedas, que foram justamente essas duas aqui. Uma, a que foi a crise dos .com, que aconteceu logo ali em 2000, 2001, e a segunda que foi por volta do ano 2007, 2008, que foi a crise do subprime, né? Foram duas crises que aconteceram nos Estados Unidos que fez despencar o preço das ações, tá certo? Então essas duas crises despencaram. Mas o que aconteceu logo depois disso? O que vocês podem ver que aconteceu logo depois? As ações voltaram a subir ou continuaram caindo? Voltaram a subir, né? Então, ou seja, depois dessas duas grandes crises, que o mercado achava que agora é o fim das ações, é o fim das empresas, não dá mais para investir na bolsa, logo depois as ações subiram de novo. E o que aconteceu em 2020, período que nem está aparecendo no gráfico aí, né? O gráfico vai até 2017. O que aconteceu em 2020 com a Bolsa de Valores, quem acompanha o mercado? O que aconteceu foi justamente mais uma queda da bolsa. E o que veio logo depois da queda? Mais uma vez a bolsa subiu. Então você pode ser tem dois tipos de pessoas que olham para isso. Uma pessoa que olha para isso e diz assim: caramba, a bolsa despencou, hora de vender minhas ações. Estou preocupado, preço do dinheiro, não me organizei, não me planejei, não tenho dinheiro para... Coloquei todo o meu dinheiro em ações, ou então estou preocupado em perder mais dinheiro, vou vender minhas ações. E a pessoa vende na baixa. E tem outra pessoa que diz assim: isso aqui é comum. Esse ciclo do mercado, de queda da bolsa, acontece sempre. Eu sei como isso funciona, eu já passei por isso. Ou até eu nem passei por isso, mas eu já... Yuri já me explicou que isso sempre acontece. Sempre acontece no mercado, essas crises, certo? Ninguém sabe quando vai acontecer uma especificamente, mas a gente sabe que elas vão acontecer de novo e a história vai se repetir. Várias pessoas vão perder dinheiro na bolsa. Tem uma frase que diz assim: a história não se repete, mas sim. E tem outra frase que eu acho até mais interessante, que é: a história não se repete, mas as pessoas sim. As ações das pessoas se repetem, né? Que é basicamente isso. A bolsa vai cair de novo. Ninguém sabe se vai ser em 2023, 2024, 2025, 2027, 2030,
mas a bolsa vai voltar a despencar em algum momento, vai cair mais que 30%, vai cair mais 40% talvez, e aí várias pessoas vão vender as ações e perder dinheiro na bolsa. O que elas não enxergam é que logo depois as ações vão subir e a tendência no longo prazo é sempre que as ações, que a economia, que as empresas cresçam ao longo do tempo, tá certo? E se você é o tipo de pessoa que observa isso, que enxerga isso, você tem como fazer uma grande fortuna na Bolsa de Valores. Porque são nesses momentos de queda que as pessoas espertas, né, os investidores que eu chamo de investidores pró, né, que são a abreviação de investidores proventos, são aquelas pessoas que estão atentas a isso, separam dinheiro para uma reserva de oportunidade e aproveitam e colocam mais dinheiro aqui, justamente quando as ações caem e ganham muito dinheiro, tá certo? Então no curto prazo o que a gente está vendo é uma catástrofe, né? Quando você está passando pela crise, você não vê uma solução. Quando você está passando pela crise, você diz, caramba, você realmente vai cair mais. Toda notícia é pessimista, sempre chega uma nova notícia de um novo motivo para as ações caírem mais, as mais pessoas perdendo dinheiro, pessoas perdendo emprego e por aí vai. No curto prazo é uma catástrofe. No longo prazo é uma ótima oportunidade de você comprar mais barato. Então essas, como eu já falei, são algumas empresas da bolsa que você pode investir em cada uma delas através da bolsa de valores, tá certo? Então Apple, Meta, Google, Netflix, McDonald's, Volkswagen, M. Dias Branco são apenas algumas de várias empresas que são negociadas na bolsa de valores e você pode investir e se tornar sócio dessas empresas. Você não precisa ser só cliente delas, você pode se tornar sócio e investidor e passar a ter direito à renda passiva que elas geram, aos dividendos das empresas que você investe, caindo na sua conta, sempre que elas dividirem, né, sempre que elas distribuírem esses dividendos para os acionistas, tá certo? Então, por isso, esse, e assim como qualquer momento, é um momento extremamente vantajoso de você investir em ações. Se você investe em ações todos os meses, maior vai ser seu patrimônio, maior vai ser sua renda passiva no período que eu chamo de longo prazo, tá certo? No longo prazo, as ações tendem apenas a crescer, tá bom? Muito importante, se você gostou desse conteúdo aqui, não deixe de se inscrever no canal, se inscreva, deixe o seu like, isso é muito importante para a gente crescer a nossa audiência, para você receber mais desse conteúdo rico, tá certo? E, por último, eu vou deixar aqui um material na descrição do vídeo para você baixar, para você conseguir melhorar ainda mais seus investimentos, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo, nós nos vemos no próximo e é isso, tchau, tchau!